Nesse salmo tão conhecido, que é o Salmo 23, o salmista Davi, ele vai falar sobre a felicidade de nós termos o nosso Senhor como nosso pastor. E esse era um assunto que Davi entendia muito bem, porque o seu ofício, a sua profissão, você lembra disso, quando ele foi chamado, escolhido e ungido para ser rei, o seu ofício era justamente isso, ser pastor de ovelhas. E a gente entende no texto que Davi, irmãos, era um bom pastor. Glória a Deus. Porque quando ele chega diante do rei Saul, e Saul fala assim: olha, Davi, você não pode lutar contra o gigante Golias, porque você é pequeno, você não tem força, você não tem preparo. E aí Davi fala: ah, meu rei, você nem sabe, mas um dia eu estava cuidando das ovelhas do pasto, e veio um leão para arrebatar uma ovelha, e sabe o que eu fiz? Eu avancei contra aquele leão, eu o matei, e não permiti que ele arrebatasse uma ovelha. Depois ele falou o mesmo testemunho acerca de um urso. Então a gente subentende, irmãos, na palavra que Davi era um bom pastor, um homem que se dedicava e que fazia por excelência esse ofício. E agora esse homem, ele transmite esse conhecimento prático que ele tinha para fazer essa comparação e nos mostrar que nós também somos ovelhas de um bom pastor. Aliás, um pastor muito melhor do que Davi, um pastor muito melhor do que o Samuel. Nós somos ovelhas do bom pastor, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia! E ao fazer esse comparativo, ao fazer essa aplicação, comparando, Davi vai deixar aqui uns ensinamentos tremendos para a nossa vida. O primeiro está ali no versículo 1, a gente vai aprofundar um pouco mais no versículo 4, mas só para a gente chegar no versículo 4, no versículo 1, Davi está falando de provisão. O bom pastor, irmãos, e o verso 2 também fala sobre isso, provisão e cuidado. Alimento, que é os pastos verdejantes, e as águas tranquilas aqui não significa não apenas águas que matam a sede, mas significa aqui águas de descanso, águas de paz, de calmaria, de tranquilidade. Então Davi aqui nos primeiros versículos está mostrando para nós que esse bom pastor que nós temos, esse Senhor que nós temos, Ele é um Deus que não nos deixa faltar aquilo que nós precisamos, se formos ovelhas do seu pasto, amém? Se formos ovelhas do seu rebanho, Ele tem todo cuidado, Ele não nos deixa faltar. Óbvio que sim, muitas vezes nós não temos aquilo que queremos, mas aí é importante nós traçarmos e entendermos a diferença entre aquilo que queremos e aquilo que necessitamos. Nem sempre temos o que queremos, querido, isso é verdade. Mas a verdade também é que aquilo que necessitamos, a provisão do bom pastor sempre traz diante de nós, sempre traz na nossa mesa, sempre traz para dentro do nosso lar. E eu acho que isso é motivo de sobra para você glorificá-lo nessa noite com alegria. Aleluia. Ele é um pastor de provisão, Ele é um pastor de cuidado. Já foi falado aqui nessa noite, testemunhado, querido, sobre o confiar no Senhor, porque primeiramente a palavra que a irmã Sheila disse, e aqui ministrou em Provérbios 3, que diz assim: olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Está lá no Provérbios 3. E isso, irmãos, é muito difícil para nós colocarmos em prática, porque a nossa tendência, e depois o testemunho da irmã vem de encontro a isso. A nossa tendência como seres humanos é sempre nos apoiar no nosso entendimento, na nossa experiência, naquilo que nós já aprendemos e vivemos. Só que, queridos, quando nós aplicamos essa palavra do bom pastor em nossas vidas, nós vamos entender que é muito melhor nós confiarmos no cuidado dele do que no nosso próprio cuidado. Porque por mais que você se ame muito, e é bom que você se ame, é bom que você tenha autoestima, é bom que você
cuide do seu corpo, do seu espírito e da sua alma, mas não esqueça que eu e você somos falhos. E não esqueça aquilo que a palavra de Deus nos diz, que há caminhos que para nós parecem caminhos direitos, porém o final deles são caminhos de morte para nossas vidas. Ou seja, há caminhos, há decisões que tomamos, há posicionamentos que tomamos, que na hora que nós fazemos, segundo o nosso entendimento, segundo o nosso conhecimento, parece ser coisa boa, parece ser a coisa correta a se fazer, mas lá na frente se prova o contrário. Ou você nunca teve um arrependimento na sua vida? Se você nunca teve um arrependimento, depois vem conversar comigo e vem me ensinar como é que foi isso. Ou você nunca tomou uma decisão que lá na frente você se arrependeu? Ou você nunca procurou um pasto, que parecia verdinho, mas quando você chegou lá, aquele pasto de verde não tinha nada? Ou você nunca olhou para uma água que parecia tranquila e aí você mergulhou, mas quando você entrou naquela água que parecia tranquila, você só encontrou tormenta e tempestade? É por isso que é importante demais nós entendermos isso, aceitarmos. Eu ministrei aqui recentemente, irmãos, quando eu falei a diferença da ovelha para o bode. A ovelha é o animal, irmãos, mais humilde que existe. O bode é o mais altivo, O bode não aceita ser confrontado, ele dá cabeçada, ele esperneia. A ovelha não, a ovelha aceita aquilo que o seu pastor coloca para ela. É por isso que a palavra de Deus compara a igreja, o povo de Deus, à ovelha e não ao bode. Aleluia, aleluia. E eu falava no dia que ministrei isso para os irmãos: você tem vocação para ser ovelha, você não tem vocação para ser bode. Amém, igreja? Você concorda com isso? Amém. Amém. Você tem vocação, você foi chamado para ser ovelha. A ovelha é humilde. A ovelha, irmão, sozinha, se largar a ovelha sozinha, ela se perde. Se largar a ovelha sozinha, ela morre, ela cai no precipício. Se largar a ovelha sozinha, ela vai ao encontro, sabe de quem? Do lobo devorador. Ela é devorada pelos lobos. Agora tem um detalhe: a ovelha que anda com um bom pastor, o lobo não toca nela. Aleluia. O precipício não derruba ela. Aleluia. Ela não fica só, ela não passa fome, necessidade, seja física ou espiritual. Por quê? Porque há um bom pastor a conduzindo. Olha a importância de nós sermos ovelhas deste bom pastor. Olha como o Senhor está falando, irmãos, e eu, claro que a gente sempre entende quando Deus está direcionando, mas hoje eu vinha para cá, irmãos, pedindo ao Senhor, confirma essa palavra no meu coração, porque na verdade, irmãos, eu tinha essa palavra preparada, mas também tinha outra que estava queimando no meu coração, só que o Senhor estava apontando para essa. E quando o decorrer do culto foi acontecendo, Deus foi confirmando no meu coração essa palavra. E o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, mais uma vez, através da sua palavra: confia no bom pastor. Aleluia. Descansa no bom pastor. Aleluia. Entenda que o bom pastor, mesmo, e aqui é importante demais termos maturidade para entender isso, termos humildade para admitir isso, maturidade para entender e humildade para admitir que nós, pela nossa própria carne, pela nossa própria natureza, pelos nossos próprios pensamentos, a verdade é, irmãos, que não sabemos nos cuidar. Tomamos decisões que nos arrependemos, fazemos atitudes que nos arrependemos, mas quando nós somos guiados por esse bom pastor, você pode ter certeza que ele te leva a águas tranquilas, aleluia, águas de descanso. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: eu tenho descanso para a tua alma, eu tenho descanso para a tua vida. Você ouve a voz de Deus nessa noite? Versículo 3 diz: refrigera
guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, cada versículo desse salmo é poderoso demais. Cada versículo desse salmo dá para fazer uma pregação inteira só com um versículo desse salmo. O versículo 3 nos fala sobre refrigério na alma. Lembra que eu falei que as águas tranquilas do versículo 2 não era só referência a matar a sede? Era referência a um lugar de descanso, de tranquilidade, de paz. Isso é o versículo 2. Agora o versículo 3 sim fala sobre refrigério na alma. E a gente pode, irmãos, aqui para entender isso, traçar um paralelo. Sabe aquele momento, agora é meio difícil a gente se lembrar porque a gente está no inverno, né? Está frio. E aliás, no inverno você quase não toma água. Cuidado com isso. Por isso que muitas vezes os problemas de saúde se multiplicam no inverno, porque nós tomamos pouca água no inverno. Amém, igreja? Amém. Tome água. Pastor, mas eu estou sem sede. Tome do mesmo jeito, porque o teu corpo precisa se hidratar. Agora, lembre-se daquele dia de calor extremo, que você está debaixo daquele sol torrando, seja trabalhando ou caminhando, se movimentando de um lado para o outro. Você está encharcado de suor, você está, irmãos, não sei você, mas eu fico vermelho. Pastor, você já é vermelho, mas eu fico mais ainda, irmãos. E aí, irmão, você pega assim um copo com uma água refrescante. Aí, amém, Jesus. Diminuiu o sol? Não diminuiu. Diminuiu a temperatura? Não diminuiu, continua a mesma temperatura. Obrigado. Diminuiu o calor? Não diminuiu, continua calor, continua o sol forte. Mas você teve um refrigério, por quê? Porque aquela água fresca foi descendo. É assim ou não é que acontece? E agora a palavra no versículo 3 está dizendo isso, olha, ele tem refrigério para a tua alma. Sabe o que significa, irmão? Aquele momento aqui eu vou fazer a comparação, o calor, o sol torrando na tua cabeça no verão, obrigado. O sol torrando na tua cabeça no verão, vamos fazer uma comparação aqui com as lutas, com as provações do teu dia a dia, que vai te deixando desgastado, que vai te deixando ofegante, mas aí vem o refrigério do Senhor sobre a tua alma, aleluia. E é importante entendermos isso, que o refrigério do Senhor sobre as nossas vidas não elimina as provações. No mundo tereis aflições, Jesus falou isso. Teremos aflições, irmãos, tamanhas quanto aquele sol torrando a nossa cabeça, que nos deixa muitas vezes ofegantes, fracos, nos deixa procurando uma sombra. Assim muitas vezes nós estamos, por causa das lutas, das tribulações do nosso dia. Então o refrigério do Senhor não elimina as provações do dia a dia, mas com certeza nos renova o nosso ânimo, a nossa força, e nos faz continuar prosseguindo avante. Aleluia. Entenda isso nessa noite. O Senhor tem refrigério para a tua vida. E o refrigério do Senhor para a tua alma significa que mesmo no sol torrando, ou seja, mesmo na tribulação, mesmo na provação, você vai ter força para se levantar, você vai ter refrigério do Senhor na tua alma para avançar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Olha isso, refrigério a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Uma das coisas, lembra que eu falei? Se você abandonar uma ovelha, ela se perde. Se você abandonar uma ovelha, ela cai no precipício. Se você abandonar uma ovelha, ela vai ao encontro de um animal feroz que tira a sua vida. Mas quando o pastor está guiando ela, aí é diferente. Quando o pastor está guiando ela, o pastor não vai levar ela para o precipício, o pastor não vai levar ela para o buraco, o pastor não vai levar ela para um animal feroz que vai ali arrebatar a sua vida. Agora faça a comparação aqui. Faz de conta que você fosse um pastor ou uma pastora de ovelhas.
Pastor, tinha pastora de ovelhas? Tinha, né? Débora. Raquel, né? Pastora de ovelhas. Agora, irmãos, olha o comparativo aqui. Imagine você com um rebanho, seja 10, 15, 20 ou 30 ovelhas. Aí você está levando aquelas ovelhas. Aí você vai escolher o melhor caminho, o melhor pasto, a melhor água, a melhor sombra. Por que você vai fazer isso? Porque aquele é o teu rebanho. As pessoas olham e dizem assim: olha, aquele é o rebanho da Anne, aquele é o rebanho do Oséias, aquele é o rebanho, é o teu rebanho. As pessoas olham, né? Faz de conta que você tem esse rebanho de ovelhas. Aí você faz tudo, irmão. Pastor, mas eu não consigo fazer essa comparação. Faz de conta com o negócio que você tem, com aquilo que você faz. As pessoas olham para aquilo que você faz e identificam na hora: aquilo pertence ao fulano, isto pertence a fulano. Agora aqui o versículo 3 nos está dizendo que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque quando as pessoas olham para a igreja do Senhor, eles dizem assim: ali está o rebanho do bom pastor. Aleluia. Por que esse rebanho só está no pastinho verde? Porque ali está o rebanho do bom pastor. Por que esse rebanho está em águas tranquilas? Por quê? É porque ali está o rebanho do bom pastor. Por que esse rebanho ali tem refrigério na sua alma? Você nunca parou para pensar nisso, irmãos? Lá no teu trabalho, no meio da família, onde você está, as pessoas olham para você e dizem assim: como é que pode? Como é que pode o fulano estar passando por luta, mas ele está em paz? Como é que pode a fulana estar passando por tribulação, mas ela está em paz? As pessoas olham e veem o refrigério do Senhor em nossas vidas. E eu digo algo para você nessa noite: quando as pessoas olham e veem o refrigério do Senhor em nossas vidas, a paz do Senhor em nossas vidas, é o mesmo, irmãos, é igualzinho elas estiverem olhando e vendo e dizendo assim: ali está o rebanho do bom pastor. Tem alguém cuidando daquele rebanho, tem alguém cuidando daquela vida, tem alguém trazendo refrigério sobre aquela casa. Está passando por luta, mas tem refrigério. Está passando por um momento difícil, mas tem refrigério. Enfrentou a doença, mas tem refrigério na sua alma. Por quê? Porque ali tem um bom pastor. Aleluia. Quantos entendem a palavra de Deus assim? Por amor do Senhor, entenda isso. Se você sair daqui hoje entendendo isso, mas eu vou sair daqui também feliz da vida. Se você sair daqui hoje consciente, convicto que você faz parte do rebanho do bom pastor, e que Ele faz o que faz em nossas vidas por amor do seu nome em primeiro lugar. Aleluia. Então você acha mesmo que Ele vai deixar uma ovelha do seu rebanho se perder? Você acha mesmo que Ele vai deixar uma ovelha do seu rebanho cair no precipício? Você acha mesmo que Ele vai deixar uma ovelha do seu rebanho sem provisão dentro da sua casa? Não vai. Aleluia. O versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Esse versículo 4 aqui, irmãos, é a parte da palavra que eu queria aprofundar um pouco mais com os irmãos. Lembra que eu falei que o versículo 3, quando fala de refrigério, aponta para, mesmo passando por tribulações e provações, nós temos a paz do Senhor em nossas vidas. E o versículo 4 confirma isso. Porque no versículo 4 ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Presença do Senhor.
na minha vida e na tua vida. Tu estás comigo. Essa palavra aqui, irmãos, é uma referência clara, e é importante você entender isso, que a chave para a proteção divina na tua vida é a presença do Senhor na tua vida. Simples assim. Aleluia. A chave para a proteção divina na tua vida é a presença do Senhor na tua vida. Se a presença do Senhor estiver na tua vida, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará contigo. Então, mesmo que você passe por esse vale, mesmo que você passe por essa situação desafiadora, mesmo que você passe por essa situação, e aqui o vale da sombra da morte nos dá a impressão de um lugar de pânico, de pavor, de medo, e o texto está dizendo: ainda que eu passe por um lugar desse, eu não vou ter medo. Aleluia. Por quê? Porque eu sou forte? Por quê? Porque eu sou corajoso? Não, porque o Senhor está comigo. Por mais corajoso que você seja, por mais corajosa que você seja, irmãos, a gente passa por cada coisa nessa vida. É assim ou não é? Por mais forte que você se considere, nós passamos por cada coisa nessa vida, irmãos, que se não for a presença de Deus realmente em nossas vidas, se não fosse a presença de Deus. Davi, irmãos, que está escrevendo esse salmo, ele sabia muito bem o que significava estar em uma situação de perigo. Ele sabia muito bem o que era estar em um vale cercado de morte. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar um momento em que Davi vai levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Você conhece o texto. E a Bíblia diz, irmãos, que o exército do rei Saul, do qual os irmãos de Davi faziam parte, eles estavam acampados. E o texto nos diz, irmãos, que havia um vale. O exército de Saul estava de um lado e o exército filisteu estava do outro lado daquele vale. O nome daquele vale, irmãos, chama-se Vale do Carvalho. Mas ninguém lembra desse nome. Ninguém lembra desse detalhe da história. Esse vale, que era o Vale do Carvalho, ele era para ter ficado marcado na história do povo de Israel como um lugar de morte, um lugar de vergonha, um lugar de derrota. Porque o texto fala, irmãos, que durante 40 dias os dois exércitos estavam acampados, um de frente para o outro. Só que tem um detalhe: do lado de lá do vale, o texto diz que tinha um gigante chamado Golias. E a Bíblia diz, irmãos, que esse gigante botava medo. Botava medo, tinha quase 3 metros de altura. Diz o texto, irmãos, que preste atenção, só a ponta da sua lança pesava mais de 10 quilos. Esse homem botava medo, literalmente, pavor. Lembra que estamos falando de um tempo que as guerras eram travadas, homem a homem, corpo a corpo. Não era como hoje com drones, com mira telescópica, com mísseis, não, era corpo a corpo. E esse gigante, irmãos, paralisou um homem, paralisou o exército inteiro de Saul. E o texto diz que todos os dias, de manhã e no final da tarde, esse gigante chamado Golias, ele descia até o vale e ele desafiava o exército de Saul. E ele dizia assim: olha, não tem homem nesse exército? Não tem alguém que possa me enfrentar? Mande o melhor guerreiro de vocês para me enfrentar. E ninguém se habilitava. Lembra que eu falei, irmãos? Esse tal Vale do Carvalho, depois na sua casa você pode ler, está lá em 1 Samuel capítulo 17. Esse tal Vale do Carvalho era para ser um vale de morte, de vergonha, de derrota, de afronta para o povo de Deus. Mas aí chega Davi, que não era guerreiro, que não tinha espada, que não tinha lança, que não tinha treinamento militar,
mas tinha algo muito mais forte, tinha a presença de Deus na vida dele. O texto diz, irmãos, que Davi chega naquele vale e ele escuta o gigante afrontando o povo de Deus. Não tem homem, não tem quem me enfrente, vocês são na vergonha, vocês vão ser derrotados. E Davi, irmãos, cheio da presença de Deus, lembra que eu falei? Não tinha treinamento militar, não tinha preparo, armas, nada disso, mas ele fala, o que é isso? Eu vou ir lá enfrentar esse gigante. Você conhece a história, eu vou acelerar aqui um pouco. O rei Saul fica apavorado, mas precisava dar uma resposta, porque 40 dias nenhum guerreiro tinha se habilitado para lutar. Então Saul, mesmo apavorado, ele deixa Davi ir. E aí, irmãos, acontece uma das palavras mais poderosas registradas na Bíblia, porque o texto diz que quando Davi estava descendo ao encontro daquele vale, e o gigante vinha na sua direção, o gigante olhou para Davi e não viu espada, não viu lança, não viu escudo, o gigante viu uma funda. Funda, irmãos, diante de um gigante não era nada. E aí o gigante começa a caçoar. Você acha que eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de madeira e pedra na minha direção? E aí o gigante fala assim, hoje eu vou te matar. E hoje eu vou colocar o teu corpo para que as aves do céu comam. E aí, irmãos, tem uma das frases mais poderosas da Bíblia Sagrada, que Davi responde para ele, dizer assim, olha, você está vindo a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi diz assim, olha, eu vou até ti, sabe o que é o meu preparo? É a presença do Senhor. Sabe qual é a minha arma? É a presença do Senhor. Sabe o que me dá coragem? É a presença do Senhor. Sabe o que me faz superar esse vale da morte? É a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma das frases mais poderosas da Bíblia Sagrada. Aleluia. Não faz sentido algum, irmãos. Para quem estava, eu imagino os dois exércitos olhando aquela cena e vendo aquele homem jovem ainda, né? Um jovem, diz o texto que ele tinha aproximadamente 17 anos. Um jovem, sem preparo, sem armamento, sem nada. Mas com algo muito poderoso na sua vida, a presença do Senhor está na sua vida. Ou você acha que quem derrubou aquele gigante foi a pedra que ele lançou? Ou você acha que quem derrubou aquele gigante foi a força do seu braço com que ele girou, né, aquela funda e lançou a pedra? Ou você acha que ele tinha uma mira assim tão precisa para acertar aquela pedra num lugar que derrubou o gigante imediatamente? Eu digo para você nessa noite, o que fez aquele gigante cair diante de Davi foi a presença de Deus que estava na vida de Davi. O que fez aquela afronta, aquela ameaça de vergonha se tornar em honra e testemunho na vida de Davi foi a presença de Deus que estava na vida de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Eu digo para você nessa noite, vamos aplicando essa palavra em nossas vidas. Há momentos em nossa vida que nós passaremos por vales assim como Davi passou. Vales que tem gigantes diante de nós. Vale, irmãos, que quando nós olhamos o script, quando nós olhamos o conteúdo da história, você assim, mas isso aqui vai gerar medo, isso aqui vai gerar vergonha, isso aqui vai gerar derrota. Mas se a presença do Senhor estiver na tua vida, aquilo que foi planejado como vergonha vai se tornar em honra na tua vida. Aquilo que foi planejado como derrota vai se tornar em vitória na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Quantos podem glorificar a Deus por isso nessa noite?
vales, de gigantes. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos ver, irmãos, que não foi só esse vale do Carvalho, como se fosse pouco, né, essa grande experiência que ele teve. Mas eu quero aqui, irmãos, em poucas palavras, ampliar um pouco e dizer para você que muitas vezes estes vales da sombra da morte se apresentam para nós no contexto espiritual. Amém? Amém. Você está comigo, ouvindo a palavra de Deus? Amém. A gente vê isso na história de Davi também. A Bíblia diz, irmãos, que Davi pecou miseravelmente diante de Deus. Depois de ter matado Golias, depois de ter se tornado rei, depois de se tornar um homem poderoso na terra, a Bíblia diz, irmãos, que ele não só adulterou, mas assassinou o esposo da mulher a qual ele havia adulterado. E isso, irmãos, eu quero que você entenda nessa noite. Eu não estou aqui fazendo comparação de pecados, tá? Não é sobre isso. Não fique tentando pensar, pastor, mas eu não mandei matar ninguém. Não é sobre isso. Eu quero que você entenda nessa noite que o pecado, irmãos, o viver a prática do pecado, todos nós falhamos, todos nós pecamos nessa terra, mas o viver na prática do pecado sem arrependimento é um vale de sombra de morte espiritual para a minha vida e para a tua vida. Davi passou por esse vale, espiritualmente falando. E quando você olha, irmãos, lá para 2 Samuel no capítulo 7, você vai ver que, no capítulo 12, e do versículo 7 até o versículo de número 12 também, você vai ver que Deus usa o profeta Natã para ir falar com Davi. E quando ele chega diante de Davi, irmãos, Davi, em primeiro momento, não reconhece o seu erro, não reconhece que estava num vale de sombra de morte espiritual. E aqui, irmãos, está um grande perigo. Nesse momento da sua história, Davi não estava sendo guiado pelo bom pastor. Nesse momento da sua trajetória, ele não poderia dizer, como nós vemos aqui no versículo 4, no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Senhor. Por quê? Porque ele não estava sendo guiado pelo Senhor. E por não estar sendo guiado pelo Senhor, ele entra nesse vale de sombra de morte espiritual. Só que aí vem da parte de Deus, sabe o que, irmãos? O cajado. O cajado que muitas vezes, né, a vara e o cajado, muitas vezes a gente associa a uma ferramenta do pastor que é para ferir, né? A vara que vai açoitar, o cajado que vai ferir, mas na verdade, irmãos, o pastor usa a vara e o cajado não para ferir, mas para restaurar, para recuperar a ovelha que está perdida. E é isso que o bom pastor fez com Davi. Ele usou Natã, profeta, que chegou com um cajado e deu com o cajado bem nos dedos de Davi. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O próprio Jesus fala assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Entenda algo nessa noite. O vale da sombra da morte espiritual, que muitas vezes nós entramos por não sermos direcionados pelo Senhor. O vale da sombra de morte espiritual, que muitas vezes vai refletir no emocional, vai refletir dentro de casa, vai refletir no trabalho, queridos, é necessário arrependimento. E para que o arrependimento aconteça, muitas vezes é necessário que o bom pastor pegue o cajado e acerte a gente. Aleluia. Eu sei que é difícil você glorificar a Deus quando a gente fala sobre isso. E não se preocupe, irmãos, porque não compete a mim conhecer os teus pecados, e não compete a você conhecer os meus pecados. Não é sobre isso, não é comparação, não é se você pecou mais ou se você pecou menos. O ponto aqui é o seguinte: se você não está sendo direcionado ao Senhor, e se você está consequentemente vivendo uma vida diariamente na prática do pecado, você está consequentemente caminhando para um vale de sombra da morte espiritual. Mas nessa noite o Senhor te trouxe a esse lugar, sabe por quê? Porque Ele é um bom pastor, porque
porque Ele quer que você entenda isso nessa noite, aleluia. Talvez essa palavra vai ser como um cajado, que vai acertar um pouquinho a tua vida, mas vai fazer você voltar para o caminho da verdade, vai fazer você voltar para o caminho que não deveria ter saído, vai fazer você sair deste vale de sombra da morte espiritual. Não se conforme, não se acostume, não permaneça no vale da sombra da morte espiritual. Isso é muito perigoso. Quando você identificar que a tua vida espiritual não é mais a mesma, quando você identificar que você está caminhando por aquele vale perigoso no espiritual, entenda, o bom pastor tem um cajado para te puxar de volta. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu falei para você que Apocalipse 3:19, que Jesus fala: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Aí o final do 19 é assim: seja pois zeloso e arrependa-te. Pastor, o que eu faço se eu estiver no vale da sombra da morte espiritual? Seja zeloso e arrependa-te. Peça perdão ao Senhor, volte a ser direcionado pelo bom pastor, e você vai sair desse vale da sombra da morte espiritual. Aleluia. Quer ver, irmãos, outra situação no nosso emocional? Hoje aqui é um culto da família, e quantas vezes, irmãos, existem lares, casas, que são verdadeiros vales da sombra da morte, lugares sem paz, lugares sem compreensão, sem amor, sem carinho, lugares que eram para ser de transbordar vida, que era para ser lugar de comunhão, que era para ser lugar de termos prazer de estar. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que ao contrário, têm prazer em sair de casa, e parece que tem um fardo quando volta para sua casa. E aí justifica isso: não, é porque eu sou assim mesmo, eu gosto de estar na rua, e fica enganando assim mesmo por anos e anos e anos e anos, e não admite que está num vale de sombra de morte, de vale da sombra da morte emocional. E por não admitir isso, sabe o que acontece? Não trata, não cura, não é restaurado. Estamos aqui no culto da família. Eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, que a tua casa não se torne um vale da sombra da morte, que a tua casa seja um lugar de vida, lugar de alegria, lugar de paz, lugar de comunhão, lugar de amor, lugar de compreensão. É isso que o Senhor tem para a tua vida, é isso que o Senhor tem para a tua família. Aleluia. Você entende isso nessa noite, igreja? Se você está passando por um vale de sombra da morte emocional, essas tuas emoções, mas como isso é perigoso, como isso é perigoso. Nessa noite o bom pastor tem águas calmas e descanso para a tua vida. Essa noite o bom pastor tem refrigério para a tua alma. Eu quero profetizar sobre essa palavra que eu estou ministrando para você nessa noite, que a tua casa vai ser lugar de paz, que a tua casa vai ser lugar de alegria, que você vai ter prazer de estar dentro do teu lar, prazer de estar dentro da tua casa. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu vi um comercial essa semana e me chamou muita atenção. A mulher que estava, o comercial era de um produto de limpeza, verde, alguma coisa assim. E aí a mulher limpava toda a casa, ficava brilhando a casa, né? E aí o casal ali, né, o esposo e a esposa, iam sair, tinha um compromisso. Daí ela olha para casa e fala: a gente tem que sair mesmo. Tipo assim, está tão bom esse lugar aqui, está tão gostoso, perfumado, né? A ideia da propaganda é essa. Mas eu lembrei dessa propaganda agora para você entender
que o bom perfume de Cristo esteja na tua casa. Amém? Que o bom perfume de Cristo faça você ter prazer em estar na tua casa. Que o bom perfume de Cristo, que vai trazer paz para aquele ambiente, que vai trazer direção emocional para aquele ambiente, faça você ter prazer de estar com os teus filhos, prazer de estar com os teus pais, prazer de estar com a esposa, prazer de estar com o marido, prazer de estar ali. Por quê? Porque o bom pastor está te levando nessa noite a um lugar de refrigério emocional. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas você vai sair daqui curado, curada, restaurada por esta palavra, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que o lugar de refrigério é um trabalho, irmãos. Não vê a hora de sair de casa, não vê a hora de marcar um compromisso, não vê a hora de estar com alguém fora de casa. Eu peço para você nessa noite, não se conforme com isso. Não estou dizendo para você ser antissocial, tá bom? Vive em sociedade, tenha amizade, saia, trabalhe, encontre amigos, faça tudo isso. Mas que essas atitudes não sejam escape. Você entende isso nessa noite? Amém. Tem pessoa que está só escapando. Mas o bom perfume de Cristo vai fazer você ter paz dentro da tua casa. Vai fazer você ter refrigério dentro do teu lar. A mesa vai voltar a ser um lugar de comunhão, de tranquilidade, como tem que ser. Aleluia. Teu quarto, a tua sala, até o depósito, até a lavação, até a área de serviço, cada cantinho da tua casa vai ser lugar de presença do Senhor, vai ser lugar de paz no teu coração. Aleluia. Quantos recebem essa palavra profética nessa noite? Queridos, outro ponto que eu quero falar aqui, que muitas vezes passamos por um vale de sombra de morte, no sentido humano e profissional. Ao longo da sua vida e da sua trajetória, irmãos, dezenas de pessoas quiseram o mal de Davi. Sabe por quê? Porque ele tinha sucesso. A partir do momento, olha como isso é interessante, irmão. Quando ele não tinha sucesso, a Bíblia diz que ninguém nem lembrava dele. Tinha um jantar preparado, toda a família estava ali, mas esqueceram dele. Estava esquecido. Agora, a partir do momento que ele começou a se destacar, venceu Golias, se tornou chefe do exército de Saul, casou com a filha do rei, olha só, foi se destacando, foi ungido, tocava harpa no palácio, o Senhor acalmava os espíritos. Aí, irmãos, imediatamente você começa a acompanhar a história de Davi, rodeado de pessoas que queriam fazer mal a ele, por inveja, por medo do seu sucesso, né? Por que Saul teria fazer? Saul não tinha motivo algum para querer matar Davi. Davi só fazia bem para ele. Mas Saul olhava o sucesso de Davi e tinha medo. Esse rapaz vai se tornar maior do que eu. Esse rapaz vai tomar o meu trono, vai tomar aquilo que eu tenho de mim. E aí começa a perseguir Davi. E eu quero que você entenda nessa noite, irmãos. Uma coisa é o espiritual, outra coisa é o emocional, e outra coisa, irmão, é o profissional, são as relações sociais do nosso dia a dia. E é importante termos maturidade para entender que nessas relações sociais do dia a dia, nós também passaremos por um momento de vale da sombra da morte. Eu não estou aqui querendo colocar você contra ninguém, mas não se deixe enganar. Perto de você tem pessoas que não querem ver o teu bem. Perto de você tem pessoas que não ficam felizes com o teu sucesso. Perto de você tem pessoas que podem até sorrir quando vê você adquirir algo, sorrir quando vê você prosperar, seja em qualquer área da tua vida que for, mas no fundo se corrói de ciúme, de inveja, de intriga.
Essa é a verdade, irmãos. E nós sabemos disso. Agora, para esse dilema, para esse vale da sombra da morte, também existe um remédio. Mais uma vez, é a presença do Senhor em nossa vida. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se a presença do Senhor estiver na tua vida, pode se levantar o inferno inteiro contra a tua vida, você não vai cair. Se a presença do Senhor estiver na tua vida, pode se levantar invejoso, mau caráter, ciumento, intriguento, fofoqueiro, o que for, pode se levantar, vai bater em você e voltar para trás. Por quê? Porque tem algo mais forte dentro de você, que é a presença de Deus. Eu já falei aqui, irmãos, e torno a repetir: o Evangelho não tem lugar para superstição. O Evangelho não tem lugar, irmãos, para a gente falar: meu Deus, pastor, fulano olhou com mal olhado, ciclano não gosta. Irmão, esquece isso. Você tem algo maior na tua vida, que é a presença de Deus. Aleluia. O que eu faço então, pastor? Ore para essa pessoa. A Bíblia ensina a orar até pelos inimigos. É difícil? Mas é a palavra de Deus. Não fica bravo comigo, não. Eu sei que com Deus você não vai reclamar sobre isso. Eu vou logo dizendo e alertando você que é a palavra de Deus que nos ensina. Você não precisa ficar retrucando. Você não precisa pensar em devolver com a mesma moeda. Tem gente que fica... É importante aquela consumidor que o Fernando falou, né? Tem que ficar se consumindo. Porque alguém não sei o que da minha roupa, alguém não sei o que do meu liquidificador. Irmão, vamos crescer, vamos ter maturidade espiritual. Amém. Fica se consumindo, fica num vale de sombra da morte por nada, por pessoas invejosas, ciumentas, intriguentas, sei lá o que. Essa noite Deus quer te fortalecer, sabe? Deus quer te dar maturidade, Deus quer te dar visão espiritual nesse lugar. E aí na família, o fulano, tem gente, irmão, olha só, tem gente que nem conta para pessoas da família, comprou alguma coisa e não conta. Por quê? Porque Deus o livre se fulano souber. Deus o livre se aquela fulana souber. O que vai acontecer? O olho. Irmão, eu vou ser bem honesto, né? O dia que eu tiver medo do olho de alguém, do olho grande de alguém, irmãos, eu fecho essa Bíblia aqui e eu renuncio a tudo que eu preguei para você nesses últimos 8 anos. Porque nós não servimos, irmãos, a um Deus morto. Se nós entendemos que o olho gordo de alguém é poderoso para nos tirar algo, então, irmãos, esse bom pastor, esse Deus poderoso que temos em nossas vidas, não serve para nada. Não serve para nada. Se o olho de alguém vai afetar a minha vida, irmão, eu digo para você nessa noite com toda a convicção: só afeta a tua vida se a presença de Deus estiver pequenininha na tua vida. Mas se você estiver transbordando da presença de Deus na tua vida, pode se levantar quem for, pode se levantar no inferno, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Já testemunhei aqui, irmãos, eu falo isso sem medo, irmãos. A pastoria tem um testemunho, irmão, de meia-noite jogarem galinha na nossa janela. Nós já testemunhamos aqui, irmãos, nos últimos 8 anos de ministério, irmãos, coisas terríveis: inveja, intriga, oposição, de todas as maneiras que você possa imaginar. Só que tem um detalhe, irmãos: tem algo maior dentro de mim. Tem algo mais forte dentro de mim, aleluia. E eu digo para você nessa noite: tem algo mais forte dentro de você também nessa noite. Eu sinto a presença de Deus enquanto eu ministro isso para você nesse lugar. Pastor, mas tem algo me consumindo. Pois é, mas a partir de hoje vai ter o fogo do Senhor, que é maior do que isso, para consumir a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje vai ter algo mais forte, mais poderoso. Aleluia. Pastor, vai acabar os invejosos? Não vão, irmãos. Os invejosos existem desde que o mundo é mundo. Você sabia que antes ainda do mundo ser criado, lá no céu já havia invejoso? Tinha alguém que queria assumir o trono de Deus. Desde antes dessa terra aqui que nós pisamos hoje existir, já havia isso.
e vai haver até o final. Não vai terminar o invejoso, não vai acabar o mau caráter, nunca vai acabar. Sempre teve e sempre vai existir. Sabe o que pode mudar? É a presença de Deus na tua vida. Todos entendem essa palavra nessa noite? Coloque-se em pé no nome do Senhor